Cara, a eleição do Flamengo desse ano, ela precisa ser tratada com caráter de urgência, né, que ela tem. As pessoas não podem deixar em segundo plano, não, porque a gente já falou aqui em outro momento, é importante também não deixar isso de lado, porque é sensível a questão que é, num geral, até pelo fato, né, que é um fato importante, considerável, de que todos os candidatos que estão ali postos foram vice-presidentes da gestão em algum momento, que as chapas, como um todo, têm mais semelhanças do que diferenças entre si. Ponto. E é importante iniciar um debate a partir disso. Mas uma chapa específica, que é a do Dunchi, aliás, quando o Túlio tiver aqui, vou perguntar qual é a pronúncia certa para eu poder xingar da maneira correta. Eu acho que é Dunchi. Uma chapa específica representa um risco ao Flamengo. Risco a todas as conquistas que a gente teve nos últimos anos, embora a gente tenha muitas críticas, muitas divergências, mas é óbvio, a gente não tem como negar as conquistas que aconteceram nesse período. Mas uma chapa especificamente representa um risco a tudo que foi construído até aqui. E, curiosamente, é a chapa da situação, né? As dissidências da chapa da atual gestão, elas se deram por determinadas razões que são importantes. Eu acho importante, no curso desse processo, a inscrição das chapas, eu não sei a data certinha, mas é no início de setembro, né, que a gente vai saber oficialmente quais são as chapas da eleição. E a gente já falou aqui da importância também de que alguns temas não fiquem no abstrato, né? Como, por exemplo, profissionalização do futebol. O que é profissionalização do futebol? Você pagar um amador... Você remunerar alguém, né? Remunerou alguém que não tem capacidade nenhuma de estar ali, não é profissionalização, não é sobre isso. Então é importante também que a gente pegue determinados temas, que a gente exija programa de governo, que a gente exija plano de gestão. Não é irrelevante lembrar, muito pelo contrário. Landim foi reeleito em 2021 sem um plano de governo, sem um programa de governo. Então, isso só dá o tom daquilo que aconteceu. Landim foi reeleito numa coalizão gigantesca de muitos grupos que não tinham qualquer convergência, vamos dizer assim, e foi uma vitória que custou caro ao longo do mandato, inevitavelmente. Tem determinadas coisas que a gente olha e são óbvias, né? Então, nesse momento, é fundamental que a gente leve isso em consideração, né? Alguns estão mais alinhados. O Eric Peixoto falou que o programa de governo de 2018 do Landim era cópia do programa do Bandeira de 2015. Teve isso também. Nessa gestão agora, nessa eleição agora, a gente estava até falando sobre isso mais cedo, né? Eu acredito de verdade que a candidatura do Valim, em algum momento, ela vai virar um apoio a uma das chapas. Eu acho que ela foi posta ali para poder lutar, né? Nem digo, e aí falo de boa mesmo, embora tenha uma série de divergências ao personagem, mas nem acho que seja vender o apoio. Eu acho que é também lutar por determinadas coisas que se acredite ali. Acho que essa chapa não vai prosperar. E as chapas viáveis são Dunchi, Maurício Gomes de Matos e BAP. Maurício e BAP, que são as chapas possíveis, e essa é a verdade, né? Porque a chapa do Dunchi hoje a gente estava falando qual é a luta da eleição. É Dunchi não. Isso. Depois a gente vê quem é que ganha. Mas primeiro essa aqui não. É importante falar também que a gente está aqui desde 2019 chamando o BAP de cocô com perna, de merda para baixo. Mas isso também dá o tom do cenário, né? Sim, claro. Hoje, abrindo o cenário aqui, já que estamos bebendo, estamos entre íntimos, sim, entre claro, poucos. Claro. Esse programa aqui é pouco ouvido, é nessa hora que eu vou pro caralho, que eu falo um monte de porra que não era pra falar. Mais cedo a gente estava conversando no grupo sobre eleição, e aí a galera falando assim, e se votasse? O que vocês fariam? E alguém, eu iria no Maurício, eu iria não sei quem. E eu falei, pelos apoios, eu iria no BAP, se eu votasse. E alguém falou assim, eu sei quem foi alguém, não vou citar o nome aqui pra não botar no rabo, mas falou assim, imagina o Juan de 2020 lendo esta mensagem aqui. Eu falei, não é o de 2020, o de janeiro de 2024 já ia achar inadmissível uma porra dessa. Mas não é sobre a figura do BAP. Nesse caso especificamente da eleição, pra mim, são os apoios que o BAP conseguiu angariar, que acho importante. Tenho alguma ilusão sobre a figura do BAP, sobre a chapa dele, no sentido de o Flamengo que eu gostaria que acontecesse ou que se realizasse? Não. Mas acho que ali, hoje, está um Flamengo mais viável. Aliás, sobre o BAP, e o Maurício acho que foi pelo mesmo caminho, que é importante pontuar isso também. A pauta do estádio, né? Que é uma pauta muito cara, que todo mundo vai abraçar e vira aquela coisa que a gente sempre brinca aqui, né? O bagulho de assim, você vai fazer uma campanha política e você fala assim, eu sou contra a corrupção. Fala, caralho, mas isso aí é evidente, né? Isso é o básico. Você abrir uma parada assim, banal. E aí o cara fala, eu sou a favor do estádio. Fala, todo mundo é. Isso é evidente. Mas de que forma?
como esse estádio vai ser construído? Qual é o projeto? Como é que essa coisa vai acontecer? O que o Flamengo, o clube, vai padecer para que esse estádio seja levantado, né, em paralelo? As duas chapas, tanto do BAP quanto do Maurício, falaram sobre o estádio com muita reticência. Não sobre o estádio, mas sobre a forma como ela está sendo conduzida, a toque de caixa perigosíssima, né? Porque nesse momento, a gente apontou isso, né? Com o Flamengo vencendo o leilão pelo terreno, que já está judicializado, o Flamengo tem 1 ano e meio para apresentar o projeto e, salvo engano, mais 3 anos ou 3 anos e meio para levantar o estádio. Então o Flamengo tem um período de 5, 6 anos para viabilizar essa porra toda. Então é uma coisa seríssima. E está sendo feita a toque de caixa na emoção. De assim, nós vamos realizar o sonho do estádio próprio. Pô, fantástico. A gente está vendo o Atlético Mineiro com estádio. Aliás, o Atlético Mineiro é um grande ensinamento, né, sobre estádio. Fala assim, pode ser essa merda aí, se a gente não abrir o olho. No caso do Atlético Mineiro, não é a merda que a gente se preocupa, que é a merda de comprometer as finanças do clube. É só a merda de projeto. O estádio é uma merda. A arquitetura é uma bosta. A arquitetura é uma merda, o gramado é uma merda, tudo é uma merda, não serve porra nenhuma. O cara falou assim, pô, o estádio só tem 2 problemas. A arquibancada e o gramado. Fala, pô. Só isso. Aí vira depósito, né, de bebida. Vira igreja, né? Pô, pelo amor de Deus, só tem 2 problemas, a torcida e o campo. Fala, então, porra, joga no Quiruá, que não tem problema nenhum nesse sentido, né? Mas é outra questão. A gente está vendo Palmeiras com estádio próprio, Corinthians com estádio próprio. Tem uma série de modelos postos aí que a gente precisa considerar. Mas quando você joga assim, pô, você é a favor ou contra o estádio? Porra, é óbvio que você é a favor. Mas o projeto em si tem que ser debatido de forma séria. Até por uma coisa que o Leandro falou aqui, a gente há anos pauta no podcast, o estádio é mais um espaço de disputa. O projeto do estádio é um espaço de disputa. Setores populares, qual é o custo, quais são, né, qual é a precificação dos ingressos, o acesso das pessoas. A gente apontou aqui uma vez quando falou sobre o novo Maracanã e tal, o Maracanã perdeu a alma, perdeu isso, aquilo. O projeto do Maracanã lá de trás, ele era um projeto feito, e aliás, vocês que não viram, busquem o documentário chamado Geraldinos, que é maravilhoso, muito, muito, muito bom. O Geraldinos é um projeto, fala, né, sobre o antigo Maracanã. O Geraldinos fala sobre o Maracanã, que aquele projeto público de Maracanã incluía a sociedade do Rio de Janeiro. Então você tinha a geral para as pessoas menos favorecidas, tinha as arquibancadas, tinha as numeradas, tinha a tribuna de honra, tinha uma porrada de coisa. Naquele estádio cabia a sociedade do Rio de Janeiro. As pessoas que podiam pagar muito, as pessoas que podiam pagar poucos, cadeiras cativas, não é? Enfim. O Maracanã que se sucedeu é um Maracanã melhor em muitas coisas, pior em outras. Ele foi um Maracanã menos inclusivo no aspecto social, né, da coisa, do poder aquisitivo, mas hoje você tem um Maracanã com uma presença muito maior de mulheres do que você tinha antigamente, crianças, as famílias, uma série de coisas. É um Maracanã muito mais confortável, muito mais seguro. Hoje você olha para o Maracanã, você pode levar, né, a sua família, você pode levar a sua filha, seu filho, afilhado, filhada, enfim, quem quer que seja. Num outro Maracanã você ia repensar isso e é um fato. Outro Maracanã, as pessoas olhavam pra gente como se a gente estivesse indo pra guerra. Eu falei isso aqui no último episódio. Sim, claro. Assim, claro. meu Deus, você vai num Fla-Flu sem um colete à prova de bala? Desarmado? Que loucura. E ao longo do tempo isso vai se tornando uma propaganda mesmo, né? De que os clássicos todos são violentos, né? Então que você sempre que for um clássico, necessariamente você vai passar por alguma situação de violência. E isso é um grande absurdo, né? Essa é a verdade também. A gente que tem o hábito de estar presente, né, Maracanã desde um porrolhão de tempo, isso não é a realidade, né? Então isso é vendido, mais uma vez, né, em outra situação, mas é o criar dificuldade para vender facilidade mesmo. Se estimula a figura de violência nos clássicos, né? Eu estava num Uber semana passada e a gente estava falando sobre isso, sobre a cultura de estádio. O Uber era Vasco. E o cara tava falando sobre o futuro estádio do gasômetro, né? E ele falou assim, pô, aquilo ali vai ser um cartão postal para a cidade do Flamengo. Se o Flamengo conseguir levantar um estádio ali, porque toda aquela área da cidade já foi muito modificada, já está muito melhor do que era, né, há pouco tempo. E ter um estádio do Flamengo ali, né, vai ser um cartão postal da cidade, inevitavelmente. Não tem como discutir isso. E aí foi curioso que a gente ficou nessa pauta de, mas ele como vascaíno, falar uma parada dessa e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, essa cultura aqui é uma cultura muito nossa, de Rio de Janeiro. De você poder sentar, poder brincar, poder conversar, poder... Claro que tem as mazelas. Domingo teve Flamengo e Botafogo, tiveram episódios de violência em outros locais.
Mas, num geral... Isso fica restrito à organizada, né? Sim, num geral, a cultura da torcida mista, de você ter um segmento, né, um setor do estádio em que pessoas que torcem para times, né, diferentes no clássico ali estarem presentes e tal, é uma cultura que não rola em outros estados, né? Hoje a gente está vendo São Paulo com torcida única, Minas com torcida única, Rio Grande do Sul acho que conseguiu, por incrível que pareça, resistir a isso, né, apesar da rivalidade de Grêmio Internacional, mas é uma coisa pela qual a gente tem que lutar. Então, assim, voltando, o projeto de estádio é mais um espaço de disputa de todos, né? Não só por isso, por ser um projeto mais inclusivo, mas pela forma como esse estádio vai ser levantado. Em que ponto isso vai comprometer o Flamengo, comprometer esportivamente o Flamengo, né, de forma competitiva, não só no futebol, mas em tudo, né, no esporte olímpico, que a gente cansou de exaltar aqui, capacidade financeira do clube mesmo. Essa eleição é muito, muito, muito importante, porque é nítido, é evidente, ninguém precisa falar isso abertamente. Já falaram em outros momentos. O Landim, na verdade, tem a cara de pau de falar isso várias vezes em reunião de conselho e dizer que não falou. Só que tem áudio. Então isso está documentado. E ele conseguiu falar isso. E fala isso em podcast, fala isso na porra toda também. Cara, isso é uma coisa que me tira do sério, né? Você tratar o torcedor, o povão, como imbecis. Como gente que não tem acesso à informação e se teve acesso à informação verdadeira, não foi capaz de guardar ou de entender o que estava sendo passado. Porra. E é por isso que me machuca pra caralho, voltando à pauta. Eu falo isso aqui há muito tempo. Me machuca pra caralho ver essa disfarçatez toda de dirigentes do Flamengo falando sobre... Uma fala que me maltratou muito na última eleição foi do Michel, do Acef Filho. Michel Acef Filho, não sei. Aliás, não sei se ele é Michel, é Acef Filho. É, Michel. Que entrou como uma terceira via na eleição e falou: o Flamengo, pelo estatuto, desde 1895, é dos sócios proprietários. E eu acredito que muita gente tenha tido acesso a essa fala. Irmão, se os caras chegaram a um ponto de falar um absurdo desse, de falar uma porra dessa, é porque tem gente que tá do nosso lado vendendo a gente. Gente que tá do nosso lado não, perdão, gente que deveria estar do nosso lado e vende a gente. Eu estou falando isso aqui desde a última eleição. A última eleição foi 21, né? Que a gente perde pro Palmeiras, a Libertadores. Na semana seguinte estava todo mundo tranquilo. De roxo. De roxo, é isso. Então, é importante, é muito importante que o povão se conscientize. Que o povão passe a ter... Adoece. A gente ter muita informação sobre o Flamengo deixa a gente mal, mas a única forma da gente fazer com que o Flamengo, das nossas idealizações, o Flamengo que a gente acredita, o Flamengo que a gente passou a amar, seja ainda uma realidade, é se informando, é pressionando esses caras. É importante todo mundo saber quem está vendendo o Flamengo nesta eleição. Para que, no período de paz, quando não estiver tendo eleição, quando vier falar sobre o Flamengo, eu falo assim, irmão, todo respeito, mas que você se fantasie, tu não é Flamengo. Tu não é Flamengo. Porque qualquer bolinha que quica aqui pra você botar um no bolso, pra você fazer uma gracinha de noite, tu chuta essa bola, tu manda o Flamengo pra caralho. Então, que a gente crie a cultura de se informar, adoece, mas a única maneira de lidar com isso aqui é tomando conhecimento, se informando e pressionando esses caras.